Hoje estudaremos o Salmo 92. Como eu sempre gosto de fazer, dar um tema que seja fácil, simples, objetivo, curto e de fácil memorização. O tema que eu dei para esse salmo é esse que os irmãos estão vendo, motivos para louvar a Deus. Esse é o tema. Eu peço que você já abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 92. Salmo 92, falaremos sobre os motivos para louvar a Deus. A palavra-chave do nosso salmo hoje, ele tem 15 versículos e a palavra é louvor, adoração. Então, esse é o assunto central aqui do salmo. Eu queria inicialmente apenas ler alguns versículos, até o 4, para que os irmãos já se familiarizem com a ideia do louvor aqui. Então, até o 4 inicialmente. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Daqui a pouco a gente continua. Então, você percebe o tom que o salmista vai dar no Salmo 92. Nós vamos ficar apenas neste salmo, porque tem muita coisa, bastante coisa para a gente observar aqui, mas inicialmente você já percebe o tom que ele dá em relação ao louvor, à adoração que são devidas ao Senhor. Eu só queria, como eu sempre gosto de fazer, passar algumas informações antes, para que a gente chegue melhor preparado neste salmo. 3 informações do Salmo 92. A primeira é sobre o autor. E você percebe aí que nós não sabemos. Quem escreveu o Salmo 92? Não sabemos. O máximo que nós sabemos, e às vezes o pastor, quando não sabe, ele trabalha com pistas. Ele segue sinais, dicas, pistas. E nós temos uma pista no Salmo, lá no versículo 11, que talvez indique que seja Davi. Talvez, mas isso é no chutômetro, tá bom? Porque o Salmo não nos indica. Veja só, no versículo 11, ele fala uma expressão que Davi usou em outro salmo. Então, talvez essa seja a melhor pista se nós fôssemos dizer alguém. Então, veja aí no versículo 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Davi disse algo muito semelhante a isso lá no Salmo 54. E o Salmo 54 é de autoria de Davi. Então, lá no Salmo 54, versículo 7, ele disse algo muito parecido, muito semelhante, e lá é dito que é de Davi, mas aqui não. Então, não sabemos, mas temos essa pista que talvez tenha sido ele. A segunda informação é sobre a característica do Salmo 92. Esse é um salmo litúrgico, um salmo que era usado nas liturgias, nos cultos da antiga aliança, o pessoal lá do Antigo Testamento. Então, é um salmo litúrgico. Você percebe aí, cântico para o dia de sábado. Então, era algo usado na liturgia do povo veterotestamentário, do povo de Israel, lá na antiga aliança. Então, era um salmo que era incluído nas liturgias, nos cultos de Israel. Essa é a segunda. E a terceira característica, a terceira informação do salmo é sobre a palavra sábado. Ela é bastante importante aqui nesse salmo, antes de nós entrarmos no texto. Então, você e eu sabemos que essa questão do sábado, ela é importante e gera até hoje discussão no meio evangélico. Qual é o dia de descanso? Eu até coloquei ali, né? É o sábado ou é o domingo? Qual o dia de guarda para o cristão, para aquele que serve a Deus? Então, aqui no Salmo 92, você percebe aí
cântico para o dia de sábado. O sábado era o dia de descanso lá no Antigo Testamento. E então você vê, as tribos se encontravam, à medida em que eles iam para, os peregrinos iam se ajuntando, se encontrando no caminho, para irem até Jerusalém, para louvar a Deus, no dia de sábado. Então, você vê, é um cântico, é um louvor preparado liturgicamente para ser cantado no dia de sábado. Então, aqui é o dia lá. E agora? A igreja guarda o sábado ou o domingo? Essa é uma questão que sempre gera um pouco de discussão. Existe até uma igreja, uma denominação, cujo nome, cujo carro-chefe é o sábado. A igreja IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é a IASD. Basicamente, nós entendemos da seguinte forma. No Antigo Testamento, o pessoal adorava no sábado. No Novo Testamento, nós adoramos no domingo agora, por causa da ressurreição de Jesus. Então, você tem todo o Antigo Testamento em que o povo adorava no sábado, e no Novo Testamento o povo começa a adorar no domingo, que é chamado lá no dia do Senhor. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e vimos no capítulo 1 que João teve todas aquelas visões maravilhosas, extraordinárias, num dia de domingo. Ele diz, era o dia do Senhor. Ele diz lá no capítulo 1. Então, no Antigo Testamento, o sábado. No Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus, nós guardamos o domingo. E, aliás, uma informação muito interessante, curiosa. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, sobre a questão do sábado. No Antigo Testamento, as pessoas trabalhavam para descansar. No Novo Testamento, nós descansamos para trabalhar. Perceberam que inverteu? Inverteu a ordem? Desde a criação, começando lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, o homem trabalhava para descansar no sábado. No Novo Testamento, nós primeiro descansamos para trabalhar. Foi invertido. Porque Jesus é de fato o nosso Shabá, o nosso descanso. Então, você percebe a importância do Salmo. Ele é litúrgico, ele era para ser cantado no dia de sábado, que era o dia de guarda do povo lá do Antigo Testamento. Então, agora dá para a gente perceber aí, lembrando que o nosso tema é motivos para louvar a Deus. Quais os motivos, as razões que vocês e eu temos para louvar a Deus? É o que nós vamos ver aí, e a gente vai lendo versículo por versículo para tentar descobrir essas razões ou esses motivos. Esse aqui é o esboço do Salmo, olha só como ele está dividido. São 15 versículos, ele está dividido em 3 partes. A primeira, o valor da adoração, versículos 1 a 4. A segunda, a grandeza de Deus, versículos 5 a 9. E terceira, a confiança em Deus, versículos 10 a 15. Então, basicamente, essas 3 palavras, valor até o 4, grandeza de 5 a 9, confiança de 10 a 15. Basicamente, o que nós vamos ver é esse esboço mostra os motivos para louvar a Deus. O primeiro motivo, a gente vai ver, é porque ele é algo valoroso. O segundo motivo é porque Deus é grande. E o terceiro motivo é porque Deus cuida de nós e por isso precisamos e devemos confiar nele. Então, nós vamos ver aí 3 motivos para louvar a Deus. Vamos lá. Então, a primeira parte, o valor da adoração, versículos 1 a 4. Veja aí o versículo 1, a declaração convicta do salmista. Salmo, cântico para o dia de sábado, lembrando que é litúrgico para ser cantado no dia de guarda do pessoal do Antigo Testamento. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, assim, qual é o primeiro motivo para louvarmos a Deus? O salmista declara na primeira palavra, é porque é bom.
Por que nós devemos louvar a Deus? Porque é bom, é agradável, é gostoso, é prazeroso. Porque, via de regra, você e eu não fazemos aquilo que é ruim. Concordam? E, às vezes, quando a gente precisa tomar um remédio ruim, por exemplo, é uma dificuldade, não é? Aí alguém até fala assim, olha, é ruim, mas é bom. É assim que o pessoal fala? O remédio é ruim, mas é bom. É bom porque vai trazer benefícios para você. Mas a ideia do salmista é, o primeiro motivo para louvar a Deus é porque é bom. Nós estarmos aqui, a gente vem para a igreja, canta na escola dominical, canta no culto, canta de quarta-feira, canta em casa, canta no chuveiro, alguns cantam no chuveiro, né? Alguns têm muita habilidade, por exemplo, a Edenilda, né? Quando a Edenilda está cantando, eu nem canto, porque a voz dela é muito afinada, então, para não passar vergonha aqui, né? Então, veja, nós cantamos porque é bom. O salmista, a primeira palavra do salmo, o primeiro motivo é, por que eu devo louvar a Deus? Porque é bom. E com tudo isso ele está falando sobre a questão do valor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, essas duas expressões aqui, esses dois verbos do versículo 1, render graças é agradecer ao Senhor. É bom agradecer pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Depois, o segundo verbo aí do versículo 1, cantar, que significa adorar o nome do Altíssimo. Então, você pode ver na sua Bíblia aí, se ela é igual à minha, a Ara, o nome Altíssimo está com letra maiúscula, que é uma referência ao nosso Deus. Então, se não fosse um ser superior, divino, a palavra Altíssimo não estaria em caixa alta ou não estaria em letra maiúscula. Ele diz que é bom cantar louvores ao nome do Altíssimo, que é Deus, que é Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Versículo 2, ele continua dizendo, eu devo louvar a Deus porque é bom fazer isso. E no versículo 2 ele destaca dois atributos do Senhor, dois atributos de Deus, veja só. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Dois atributos que eu coloquei ali no versículo 2. Ele cita a misericórdia e a fidelidade de Deus. Olha que interessante. Ele usa os dois períodos do dia, quando o dia está começando e quando o dia está terminando. De manhã, ele anuncia a misericórdia do Senhor, porque você acordou, porque você está vivo. O sol bateu na sua janela. O Senhor vai te conceder mais um dia de vida. O Senhor foi gracioso, foi bondoso. Lembrando que a tese dele é bom. Fazer isso é bom. Não é forçado, mas é algo voluntário. E ele faz isso com o coração agradecido porque é bom. É a primeira palavra do Salmo. Eu devo louvar a Deus porque é bom. Então, a misericórdia de Deus. De manhã, nós começamos nos lembrando da misericórdia de Deus. E eu coloquei ali duas referências para lembrar a gente. Salmo 136, lembra desse salmo? Todos os finais de versículo desse salmo terminam com aquela expressão, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. São 26 versículos lá no Salmo 136, e em todos os versículos você percebe esse estribilho, essa repetição, exaltando a misericórdia de Deus. Depois, ainda no versículo 2, ele fala sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Então, olha aqui, dois detalhes, né? De manhã, ele cita a misericórdia e à noite ele cita a fidelidade. Sabe qual é a ideia? É que você trabalhou, você teve o seu dia, fez todas as suas atividades e no final do dia, antes de dormir, você pode olhar para trás durante o dia e perceber, olha, quanto Deus foi fiel, foi bondoso, Ele cuidou de mim, as minhas atividades foram realizadas e Deus me sustentou, me livrou, me protegeu. Então, de manhã, eu lembro que Deus é misericordioso e à noite eu lembro que Ele é fiel, por conta do seu cuidado e da sua
misericórdia para conosco. Eu coloquei ali também, né, sempre tentando achar Jesus. Nosso grande desafio é achar Jesus no Antigo Testamento. E ele está lá, às vezes está claro, às vezes não tão claro assim. Jesus também é misericordioso. Ele tem esse atributo da misericórdia. Eu vou já ler esse texto de Marcos aqui, mas eu queria só citar um detalhe, né, que geralmente a gente confunde, quando fala sobre a fidelidade de Deus. É importante dizer que Deus é fiel a Ele mesmo, e não a mim. Nós até, tem um cântico que nós cantamos no finalzinho, fala assim, fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele mesmo. Então, tem o hino 32, o Deus fiel, você deve lembrar disso, Tu és fiel, Senhor. Parece que as versões mais antigas estava escrito assim, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Depois mudaram e agora nós já cantamos um pouco diferente. Tu és fiel, Senhor, fiel assim, para tirar o a mim, certo? E agora já querem revisar pela terceira vez o hino para mudar um pouco, para colocar a ideia bíblica mesmo. Tu és fiel, Senhor, fiel a si. A espaço SI. Então, a mim, assim, e já há um projeto para transformar em a si. Tu és fiel, Senhor, fiel a si mesmo, ao seu pacto, à sua aliança. Ele é fiel a Ele mesmo. Agora vejamos aí lá em Marcos, o atributo da misericórdia de Jesus. Jesus sendo misericordioso também. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Você percebe claramente um Jesus que se manifesta em misericórdia. Marcos 10, 46 e 47. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Palavra compaixão, mostrando que Jesus é misericordioso, e atendeu lá o pedido do Bartimeu. Aliás, eu já falei isso, mas vale a pena repetir. A gente não sabe o nome do cego. A gente passou a vida toda chamando ele de Bartimeu, não é assim? Mas o nome dele não é Bartimeu. Qual é o nome do cego que Jesus curou? É Bartimeu. Não, o máximo que nós sabemos era o nome do pai dele, que era Timeu. Bar é filho, lá na língua grega, lá, Bar. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Qual o nome do cego? Não sabemos. Nós o batizamos como Bartimeu, mas não é. Qual o nome do pai dele? Timeu. O cego cujo pai se chamava Timeu. Essa é a ideia lá de Marcos capítulo 10. Seguindo aqui, versículo 3, ele diz que o primeiro motivo para louvar a Deus é porque é bom, e agora ele fala dos instrumentos da adoração. Veja aí, os instrumentos de louvar a Deus, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Nós nos lembramos sempre da harpa, lembra? Principalmente eu coloquei aquela referência ali de 1 Samuel 16, 23. É o texto em que Davi é chamado para tocar a harpa, porque Saul estava com um espírito maligno. Então, a gente sempre lembra da harpa, sempre lembra desse instrumento que Davi, que tocava muito bem, ele é chamado o maravilhoso salmista de Israel. Então, quando Saul não estava muito bem lá, com esse espírito maligno, ele vinha, tocava a harpa e acalmava o coração de Saul. Então, ele fala assim, olha, instrumentos de 10 cordas, é bom louvar a Deus, eu faço isso com a minha voz, faço isso também com instrumentos, inclusive com a harpa. Número 4, a sua alegria pelos feitos de Deus. Então, veja, é bom louvar a Deus, e a ele estava alegre, verso 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos,
exultarei nas obras das tuas mãos. Alegria. Eu coloquei ali um versículo de Filipenses que nos ajuda. Devemos ser pessoas alegres. É curioso que às vezes nós encontramos cristãos tristes, não é assim? Tristes, cabisbaixos, cara fechada, carrancudo. Você pergunta, bom dia para quê? O que tem de bom? Não deveria ser assim. Nós somos cristãos e deveríamos ser pessoas alegres. O salmista diz assim, o Senhor me alegrou. O Senhor me alegrou. Bom, se a nossa alegria não estiver no Senhor, vai ser difícil achar outra para substituí-la. E a referência ali é Filipenses 4:4. Paulo dá uma ordem, lá diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Crente carrancudo não combina com a gente. Nós deveríamos ser felizes, contentes, claro, entendendo a situação da vida, as complexidades que vivemos, mas deveríamos ser alegres. Ainda no versículo 4, essa palavra aí, feitos, os feitos de Deus, as obras, ele tem em mente aqui a ideia dos milagres realizados por Deus no Antigo Testamento. Eu citei alguns deles aí que geralmente nós nos lembramos. A abertura do Mar Vermelho, o maná, que era o pão que caía do céu, a água da rocha. Vocês já pensaram sair água da rocha? Era uma coisa improvável, você bater na rocha e sair água da rocha. Também você percebe lá o Rio Jordão. Lembra a instrução lá de Josué? É interessante, né? Os sacerdotes deveriam pegar a arca da aliança e Josué falou assim, olha, o rio estava transbordando, quando vocês pisarem nas águas, elas se abrem. Se eu tivesse lá, talvez eu daria uma proposta diferente. Primeiro o Senhor abre, e aí a gente passa. Não, mas a proposta de Deus é, vocês passam com a arca e quando vocês chegarem na água, vai abrir. Essa proposta é mais difícil, bem mais difícil, porque ela exige fé. Você está com a arca lá e você, não, eu vou andando, eu vou me afogar. E a arca também. A proposta de Deus não é, eu abro e vocês passam. É, vocês passam e eu abro, mostrando a importância da fé. Então ele diz assim, olha, eu estou alegre em Deus, é bom louvar a Deus, e eu me lembro dos seus feitos, das obras extraordinárias, feitas a favor do povo de Israel. Vamos lá, segunda parte, ou segundo motivo para louvar a Deus. O segundo motivo, basicamente, é que ele vai dizer o seguinte, é porque Deus é grande. Nós devemos louvar a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, sua onipotência, por quem Ele é, pelos atributos que Ele possui. E agora ele vai destacar, então, ele louva a Deus porque o seu Deus é grande. Veja aí, versículos 5 a 9. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então, paremos um pouco aqui, versículos 5 a 9, a grandeza de Deus. Olha só, no versículo 5, ele reconhece as obras de Deus. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Aqui um detalhe na primeira parte do texto. A palavra Senhor, você percebe que ela está em caixa alta no texto. Todas as letras em maiúsculo. É a palavra, é um dos nomes de Deus para o Deus da aliança, o Deus do pacto. Senhor com letra maiúscula é o que nós chamamos de o tetragrama sagrado. É mais ou menos o que a gente tenta ler como Iavé, Javé,
outros leem Jeová. A ideia de o nome escolhido de Deus aqui no versículo 5 é para dizer assim, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José, os patriarcas, os reis. Esse Deus é o Deus que faz grandes obras. Como nós citamos no slide anterior, é o Deus que abre o mar vermelho, que manda o maná, que abre o rio Jordão, que tira a água da rocha, é o Deus do pacto. Inclusive, a Rosalina está com a letra minúscula, com o nome minúsculo, só a maiúscula, é uma referência a Elohim, que é o Deus poderoso. Por exemplo, lá em Gênesis 1:1, Senhor lá é Elohim, que é o Deus poderoso e criador. Quando aparecer nos Salmos aqui, tudo em caixa alta, ele tá dizendo assim, olhem para o Deus que não é só poderoso, ele é o Deus da aliança, Deus que sustenta o que falou. Lembra quando o povo tá andando rumo à terra prometida? Deus está falando, olha, eu vou fazer o que eu prometi, eu vou fazer o que eu falei para Abraão, para Isaque, para Jacó, para José, para os patriarcas, eu vou fazer o que eu prometi, porque eu sou o Deus do pacto, porque eu sou fiel a mim mesmo, nunca fiel a mim. Nós até falamos, né, tem até uma frase aí, Deus é fiel, não é assim? Coloca em adesivo de carro, Deus é fiel. Mas essa frase ela está incompleta. É verdade que Deus é fiel, mas não é só isso. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, ilustra isso dizendo que Deus é fiel e justo. Ele é fiel para me abençoar, mas ele também é justo para me disciplinar. Então é preciso que nós tomemos esse cuidado. Uma vez eu vi num carro uma placa assim, o carro estava meio sujo, era um Fusca. E eu passei perto do carro, estava escrito assim, Deus é fiel, e você? E a minha tentação? Eu já tinha um nome certinho para colocar, dava para escrever, né? Estava sujinho. Deus é fiel, e você? Eu ia colocar, infiel. Eu ia escrever lá. Deus é fiel, e você? Você não vai falar que é fiel. Eu ia escrever, infiel. Uma vez eu vi num outro carro, Deus é fiel e justo. Eu olhei, fiquei emocionado, falei, é calvinista. Esse entendeu tudo, é fiel e justo, não apenas fiel. Veja ainda no versículo 5, ele fala das obras, e sobre obras eu lembrei de um texto de Jesus. Jesus fala lá em João 14:12, Jesus fez grandes obras, e ele diz lá em João 14 que eu fiz grandes obras, mas vocês farão obras maiores do que as minhas. Lembra desse texto? Vocês farão obras maiores do que as minhas, no sentido de que eu estou indo embora, vocês vão permanecer aqui, vocês têm mais tempo do que eu, o meu ministério foi apenas de 3 anos e meio, vocês farão grandes obras. Agora, sobre os pensamentos de Deus, pensemos um pouco, ele diz que está louvando a Deus, porque Deus é grande, e sobre a grandeza de Deus, ele tenta raciocinar sobre os pensamentos de Deus. Os pensamentos. Os teus pensamentos, que profundos. Aqui eu não podia deixar de citar esses dois textos aqui. Isaías 55:8 e 9 diz assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, ele diz assim, no 5, os pensamentos de Deus são profundos. Profundos. Tão profundos que nós não conseguimos entender. Aliás, é normal, porque se nós não tem como entender a Deus, porque Ele é infinito e nós somos finitos. Então, Isaías 55. Agora, veja só, Paulo. Então, Isaías fala sobre os pensamentos de Deus, e Paulo fala também lá em Romanos. Esse aqui eu queria ler com vocês. Romanos 11. Dá uma olhadinha. Paulo faz algumas perguntas aqui. Romanos 11, de 33 a 36, ele faz algumas perguntas aqui e a gente fica sem resposta.
Preste atenção. Ele vai fazer algumas perguntas, mas eu vou combinar uma coisa com vocês aqui, ó. A resposta para todas elas é ninguém, certo? Eu já estou dando a resposta antecipada. Ele vai fazer algumas perguntas e a melhor resposta que eu achei é ninguém. Veja só, 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Agora preste atenção nessas perguntas, umas 4 perguntas aí, e vê se vocês concordam comigo que a resposta é ninguém. Vamos lá. Se alguém tiver uma resposta diferente, me ajude aí. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Qual a resposta? Ninguém. Então, ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Concordam? Tudo bem. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Então foi a melhor resposta que eu achei aí para as perguntas que ele faz aqui. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o conselheiro? Deus estava criando os céus, a terra, criando todas as coisas. Para quem que ele pediu conselho para criar? Ninguém. E aí ele termina a gente chama isso lá na língua original, a língua grega, de doxologia. No versículo 30, doxologia é uma exaltação, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então o salmista diz assim, eu louvo a Deus porque ele é grande, porque os seus pensamentos são profundos, são incompreensíveis, são insondáveis, ninguém consegue entender. Então ele diz, eu vou louvar a Deus porque ele é grande e por conta dos seus pensamentos. Versículos 6 e 7. A afirmação sobre os ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Não percebe o quê? Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Então aqui vale a pena a gente destacar, eu coloquei essas 2 palavras aqui, a ideia é que os ímpios não entendem o seu fim, eles não têm uma noção de como será o fim deles e do sofrimento que eles vão passar. Então eu coloquei uma tradução aí para nos ajudar, né? Por exemplo, inepto e estulto, são 2 palavras que a gente não usa no dia a dia, correto? Você diz que alguém é inepto, inapto, sei lá, o que é isso, né? Certo? Então, inepto significa tolo, estulto significa insensato. A palavra insensato quem usa muito é Salomão, quando ele escreve o livro lá de Provérbios. Então ele diz assim, olha, o tolo e o insensato não conseguem compreender o fim deles. E no versículo 7, que é o próximo aqui, ele diz o seguinte, a sua afirmação sobre o fim dos ímpios, ainda que eles brotam como a erva. Interessante, né? Tem tanto ímpio, tanta gente ruim, ímpia, desonesta, longe de Deus, que ele faz essa comparação, os ímpios brotam como a erva. E quem é da roça, quem é do interior, sabe que você planta alguma coisa e você tem que limpar a plantação lá, a roça, tirar ervas daninhas. Você não plantou a erva daninha, não plantou, mas ela está lá. Você tem um terreno baldio, deixa lá, daqui a pouco, se você ficar um tempo, o mato vai tomar conta, não vai? E você não plantou aquilo. E aí o salmista diz assim, ainda que eles brotam como a erva, eles vão ser destruídos. E aqui a gente sempre lembra do drama vivido por Asaf, lá no Salmo 73, né? A pergunta de Asaf é, Senhor, por que prosperam os ímpios? Por que gente ruim se dá bem na vida? Por que pessoas más é que parece que ter sorte na vida? Então você se lembra do Salmo 73, a prosperidade. E aqui só uma explicação necessária. Quando ele diz que os ímpios serão destruídos, destruição não é aniquilação.
certo? Porque dá a ideia de o ímpio morre, ele vai para a sepultura e ele desaparece, ele é aniquilado. Destruição não é aniquilação. Existe um pensamento, uma corrente dentro de umas igrejas ditas evangélicas que defendem a aniquilação. Que a ideia, se a pessoa não for para o céu, se ela não for passar a eternidade com Jesus, ela também não vai para o inferno. Porque a ideia é o seguinte: como pode alguém viver 80 anos aqui e aí ela não foi para o céu? Como pode ela viver 80 anos e, como castigo pelos seus pecados, pagar a eternidade toda? Então seria uma desproporcionalidade. Viveu 80, paga a eternidade. Então é mais fácil você falar assim: não, então morreu, acabou, morreu, aniquilou, mas a perspectiva de Deus não é essa. Jesus fala claramente que lá, naquele lugar ruim, haverá choro e ranger de dentes. Na parábola de Lucas 16, do rico e Lázaro, o Lázaro está no seio de Abraão, com coisas boas, experimentando coisas boas, e o rico está em tormentos, desejando que o Lázaro venha e molhe com o dedo à ponta da sua língua. Então, você percebe em Lucas 16 que não há aniquilação. Destruição não é aniquilação, certo? Diga, Joel. Deixa eu só pegar o microfone para você aqui. A propósito dessa punição desproporcional, aparentemente desproporcional, eu li um artigo que dizia o seguinte: se você der um pontapé numa pessoa qualquer na rua, vai ter uma consequência. Se você der um pontapé na rainha da Inglaterra, essa consequência vai ser diferente. Não vai? E se esse pontapé for em Deus, a consequência vai ser eterna. Mas é a verdade, né? A punição parece ser desproporcional, mas é que o pecado ofende a quem? A Deus, né? Logo, não é desproporcional, porque Deus é o Deus eterno, todo-poderoso. Logo, como consequência, a punição, que aparentemente é desproporcional, não é. Exatamente. Aliás, é melhor você não dar um pontapé em ninguém. É melhor não dar um pontapé em ninguém. Mas é meramente uma ilustração, só para a gente ter um... Não, está certo. Não, eu entendo. Versículos... Eu vou ficar se alguém tiver alguma pergunta. Ok, por favor. Versículos 8 e 9. O contraste entre Deus e os ímpios. Tu, porém, Senhor, aí veja, é o Deus da aliança, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então, aqui no versículo, eu coloquei ali, né? Versículo 8, Deus permanece eternamente. E a gente lembra de um salmo vizinho, né? O Salmo 90, que nós estudamos recentemente, versículo 2, diz que antes que os montes nascessem e viessem a existir, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No versículo 9, ele diz mais uma vez claramente que os inimigos de Deus perecerão. Então vamos ao último aqui. Terceira parte, ou terceiro motivo para louvar a Deus. Então, o primeiro motivo é porque é bom, lembra a primeira palavra do texto? Primeiro é porque é bom. O segundo motivo é porque Deus é grande, os seus pensamentos, os seus atributos, a eternidade dele. E agora o terceiro motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é pelo seu cuidado. O salmista vai dizer assim, nesse salmo litúrgico, que era cantado em dia de sábado, nós vamos louvar a Deus porque Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. E Ele vai chamar Deus, ele diz que, lá no finalzinho, ele diz que Deus é a minha rocha. Nós até cantamos um hino, né? Acho que é o 136, rocha eterna, meu Jesus, posso em Ti confiar, alguma coisa assim. Então veja aí, o cuidado agora, ele diz que louva porque Deus cuida dele e isso aumenta a sua
confiança. Versículo 10. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, olha a expressão rocha, e nele não há injustiça. Terceiro motivo, eu louvo a Deus, porque Ele cuida de mim, porque Ele nos sustenta, Ele nos preserva. Veja, irmãos, eu vou falar de mim, eu tenho 43 anos de idade, como vocês sabem, e durante toda a minha vida eu percebi uma coisa: Deus cuida de mim, Ele sustenta, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias alegres, nos dias tristes. Isaías usa a figura, não vou lembrar agora de um texto de cabeça, mas ele diz, olha, ainda que a sua mãe te abandone, Deus não vai abandonar. E ele usa uma figura difícil, né? Imagina uma mãe que abandona um filho. A gente até se escandaliza, mas pode acontecer, não pode? Uma mãe que abandona o seu filho. Aí Isaías diz assim, mas ainda que isso aconteça, Deus não vai fazer como essa mãe. Ele não vai nos abandonar. Então veja aí alguns detalhes interessantes, rapidinho para a gente finalizar aqui. No versículo 10, o que ele mostra? A ação de Deus na sua vida. E ele usa duas figuras aqui. Porém tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Então, duas palavras aqui, poder, é interessante. Toda vez que você encontrar no Antigo Testamento a palavra poder, via de regra é a palavra chifre. Chifre. E veja como a linguagem é rica, né? Na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, chifre é poder. Na nossa sociedade, chifre é outra coisa, é ou não é? E feia, inclusive. Chifre é outra coisa e é feia. Mas na língua hebraica, a ideia é o seguinte: chifre significa poder. Deixa eu só dar um spoiler para vocês. Lembra lá do Apocalipse? Quando os bichos aparecem com um monte de chifre? Um bicho que aparece com... Geralmente o bicho tem 2 chifres. Aí o do Apocalipse tem 10, tem 7, tem um monte de chifre. O que o texto está tentando comunicar? É forte, é poderoso. Então ele está dizendo o seguinte: Deus, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. É a palavra poder aqui, é a palavra chifre. Numa tradução mais antiga, há quem diga que a palavra aqui nem era boi. Talvez ele estivesse se referindo ao unicórnio. Lembra do unicórnio? Que é um bicho que tem um chifre só, que é grande e que geralmente as pessoas não ousam pegar nele, tocar nele, por causa da sua força. Então, seja como for, o unicórnio ou o boi traz a ideia do poder, da força. Então, Deus o sustenta, ele compara com a questão do boi. Segundo, o óleo. A segunda figura que ele usa aí, o óleo. Vocês lembram do óleo? Óleo fala de unção. Lembra do óleo da unção que Deus mandou Moisés fazer para ungir o primeiro sumo sacerdote e os sumos sacerdotes consecutivos? O primeiro foi Arão. Havia uma receita especial, os aromas especiais, e Deus disse que esse óleo fresco aí deveria ser colocado na cabeça do sacerdote. Ninguém mais poderia usar, não poderia ser feita uma cópia, algo semelhante, era algo ruim, abominável para Deus. Então o que o salmista diz assim, olha, Deus derrama o óleo fresco, é a ideia de Deus, o Deus que renova o seu cuidado para comigo. Ele está dizendo, eu louvo a Deus porque
Deus exalta o meu poder como o do boi, e a cada dia Ele derrama um óleo fresco, uma unção nova, fresca. Ele vai me renovando. Lembra do Salmo 133, que a gente sempre lê, bem curtinho? É como óleo que desce sobre a cabeça e vai para a barba de Arão, não é assim que o texto diz, lá no Salmo 133? É a ideia da unção. O óleo fresco que é derramado é a unção de Deus, ou a renovação na nossa vida. Ele está tentando dizer, através de figuras, eu confio em Deus, porque Deus cuida de mim, e por isso eu vou adorá-lo. Versículo 11. A afirmação da derrota dos inimigos. Aqui tem algo um pouquinho polêmico aqui, viu? Algo um pouquinho complicado aqui no verso 11. Ele diz, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. É aqui aquela pista que eu falei inicialmente, que pode ser que foi Davi que escreveu por causa da linguagem. Ele disse que fica feliz quando os inimigos se dão mal. E eu até deixei uma pergunta para a nossa reflexão ali. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Se alegrar? Podemos ter alegria com a derrota dos inimigos? Veja só o Salmo 54, eu falei dele, vamos para lá. Olha o que diz o Salmo 54, uma linguagem bem parecida. 54:7. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. E aí, podemos ter alegria? A gente deve ficar feliz porque o inimigo se deu mal, ele caiu, bateu a cabeça, veio a óbito, a gente deve ficar feliz? Isso no Antigo Testamento a gente chama de oração imprecatória. Quando você vê um inimigo que zomba de Deus, que não tem interesse pelas coisas do Senhor, ele acaba se dando mal, e o justo vê isso, e o salmista diz que ele se alegra com isso. Isso no Antigo Testamento, a oração imprecatória antes de Jesus. Jesus fala, a receita de Jesus é um pouco diferente lá em Mateus. Deixa eu ler esse texto rapidinho. Jesus falou sobre a questão dos inimigos. Olha só, Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte. Vamos lá. 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, isso aqui é surreal, ou vocês acham que não? Amar o inimigo? Pô, mas a gente não consegue amar nem os nossos. Temos dificuldade. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Lá em Romanos 12, Paulo vai dizer assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É preciso entender que aqui a revelação bíblica é progressiva. Lá no Salmo 92 é uma realidade dentro do pacto, dentro da revelação de Deus. Hoje não é recomendável, se bem que às vezes dá vontade de fazer uma oração imprecatória, né? Dá ou não dá? Tem horas que dá vontade de fazer uma oração imprecatória. Senhor, leva. Senhor, em nome de Jesus, leva. Tira essa bênção daqui. Oração imprecatória. Mas Jesus, no Novo Testamento, vai trabalhar com essa ideia de como deve ser o nosso relacionamento com o inimigo. Finalzinho aqui, versículo 12. O contraste entre o justo e os ímpios. Diz assim, o justo florescerá como a palmeira. Não é o que vocês estão pensando, tá? Não é como o Palmeiras, certo? Não é nada do Palmeiras aí. Como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, então Ele cuida de mim, eu confio nele, e nele não há injustiça. Deixa eu só explicar essas expressões ali. Ele usa duas figuras, a figura da palmeira e do cedro. Pela pesquisa que eu fiz aqui, palmeira, ela mostra resiliência e força. A palmeira, essa árvore aí. E também tem o cedro. O cedro, eu descobri algumas coisas, né, sobre a questão do cedro. Ele tem longevidade e resistência. Eu ouvi dizer que se você plantar uma mudinha de cedro, durante 4, 5 anos, ela fica do mesmo tamanho, ela fica assim. Durante 4 ou 5 anos, aí você olha para aquilo e você fala assim, eu vou arrancar isso aqui. Vou arrancar. Não vai crescer não. Só que desse tamanho aqui, ela, segundo alguns estudiosos, ela já está com 1,5 metro de raiz para baixo. Desse tamanho. Durante 5 anos você não vai ver o crescimento. Mas quando ela cresce cerca de 40 metros de altura. O cedro. O cedro é como o cedro no Líbano. Inclusive, na bandeira do Líbano, você tem a bandeira lá, tem o cedro, que é símbolo que colocaram lá na bandeira do Líbano, cuja capital é Beirute no Líbano. Então ele usa aí essas duas figuras. O justo é como a palmeira. A palmeira ele resiste à sede, escassez, ela sobrevive no deserto. Então veja só, o que o salmista está dizendo é, o justo parece a palmeira e parece o cedro. E o ímpio parece o quê? Erva. Ele falou lá atrás, não falou? A figura que é usada para o ímpio é a erva. E mesmo que os ímpios brotam como a erva, rapidinho vai murchar, vai secar, vai desaparecer. Mas o justo, ele tem resiliência, força, longevidade e resistência, 40 metros de altura. Pode crescer o cedro do Líbano. Essa é a ideia. E veja que no versículo 13 ele diz que essas árvores, ele usa uma conexão, elas crescem perto da casa do Senhor. Olha aí, plantados na casa do Senhor. Onde é que o cedro está plantado e a palmeira? Não literalmente, mas ele diz assim, olha, o cedro e a palmeira, que somos nós, eles estão plantados na casa do Senhor. É ali que a gente ganha força. É ali que a gente suporta as tempestades. Então é uma figura para dizer assim, olha, é aqui na igreja. Nós somos palmeira, cedro, e é aqui, e ele faz essa conexão, plantados na casa do Senhor. E a última coisa aqui, versículo 14, né? Na velhice darão ainda frutos. Isso aqui é interessante. Na Bíblia, eu sempre digo isso, né? Na Bíblia não tem aposentadoria. No reino de Deus não tem aposentadoria. É por isso que o versículo 14 diz, na velhice darão ainda frutos. E eu coloquei alguns exemplos ali, pelo menos 2 que eu me lembrei, de pessoas que começaram jovens a trabalhar, né? Jovens. Veja ali, Moisés. Moisés começou o seu ministério com 80 anos. Certo? Chegou a 120. E parece que chegou bem, com 120 parece que ele estava bem. Outro exemplo, Caleb. Coloco ali, né? Caleb, ele diz, quando eles conquistaram a terra, ele estava com 85 anos. E ele disse, olha, Josué, eu queria pedir uma coisa para você. Minha terra, meu pedaço de terra. Há 45 anos atrás, nós fomos lá, Números 14, eu estava no grupo, você também, no grupo daqueles que espiaram a terra. Eu tinha 40 anos quando eu fui lá. 10 votaram contra, 2 votaram a favor,
Um deles era você, o outro era eu. 45 anos se passaram e eu me sinto com os mesmos 40. Falei, Jesus amado, esse Caleb tem algum problema. Já pensou, você tem 40 e aí depois com 85 você fala que está igual aos 40? Ele diz, olha, eu estou forte, estou preparado para sair à guerra, como há 45 anos atrás. É por isso que o salmista diz, na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Então eu coloquei ali, seiva é um líquido. Seiva é um líquido interno da planta, traz a ideia de vida abundante. Verdor, além de verde, né, óbvio, traz a ideia de vigor ou frescor. E ele termina no versículo 15 falando sobre a rocha. Só mais um detalhe, né? Moisés mandou 12 espias para ver a terra, lembra disso? Josué mandou quantos? Quantos? 2. Sabe por quê? Por que o Moisés mandou 12 e por que o Josué mandou 2? Algum palpite? Caramba, diminuiu bem, né? Eu vou falar a teoria aqui, a provável explicação. É que, com Moisés, foram 12. Resultado da votação foi 10-2. Josué mandou só 2, porque se ficasse empatado, um disse vai e o outro diz não vai, o que ia acontecer? Voto Minerva. O Josué já tinha votado sim, não tinha? Ele já tinha votado sim no passado, quando foram 12. Então manda só 2. E aí? Eu acho que sim. Eu acho que não. Josué falava, eu acho que sim. 2-1, ganhamos. E aí a gente entra na terra prometida. Então veja, curiosamente, são 12 para Moisés, 2 para Josué, porque ele não queria encrenca. Se der 1-1, eu digo sim, eu voto 2 vezes. Eu já votei há 40 anos atrás. Está tudo resolvido. Eu ia falar, está tudo dominado. Essas são as lições, a aplicação, apenas para citar para os irmãos. O que a gente pode aprender do Salmo 92? 3 coisas me chamaram a atenção. Primeira, entender o valor da adoração. Adorar é bom. Versículo 1. Segunda, reconhecer a grandeza de Deus. Versículo 5, ele fala sobre os feitos de Deus e os seus pensamentos que ultrapassam a nossa razão e o nosso intelecto. E número 3, confiar no cuidado de Deus. Versículo 15, ele diz que Deus é a sua rocha. Deus é a sua rocha. Então, é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Salmo 92, motivos para louvar a Deus. Primeiro, porque é bom. Segundo, porque Deus é grande. E terceiro, porque Ele cuida de nós. É isso.